E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa playlist sobre direito do consumidor e agora nós vamos analisar a prescrição em matéria consumerista. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera. Então, no vídeo anterior, nós concluímos o assunto decadência. E a partir de agora, nós vamos estudar a prescrição no direito do consumidor. Bom, se você lembrar das nossas duas aulas anteriores, você vai se lembrar que eu disse que no Código de Defesa do Consumidor, a prescrição está sempre relacionada ao fato do produto ou do serviço. Portanto, quando nós falamos em prescrição, a ideia de fato do produto ou serviço nos dá a ideia de que o consumidor ele sofreu um dano, né? Houve um dano ao consumidor. E o prazo prescricional é exatamente o prazo que o consumidor tem para obter perante o Poder Judiciário a reparação, a indenização por esse dano que ele sofreu oriundo do fato de um produto ou do serviço. O assunto prescrição é disciplinado pelo artigo 27 do CDC. E, infelizmente, o CDC ele foi extremamente sintético quando ele tratou a respeito da prescrição. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que o tratamento que o Código de Defesa do Consumidor deu para a prescrição foi totalmente insuficiente. Foi um tratamento incompleto. Tanto é que ele simplesmente, no artigo 27, se limita a prever que o prazo prescricional em matéria consumerista é um prazo de 5 anos. Então ele simplesmente prevê um prazo geral de 5 anos. Mas a gente vai acabar vendo que, em virtude dessa omissão, né, em virtude dessa economia de palavras do legislador do CDC, nós somos obrigados a, por meio da teoria do diálogo das fontes, nos socorrermos do Código Civil, que aí sim traz um tratamento bastante detalhado sobre a prescrição. Traz vários prazos prescricionais que variam de acordo com a pretensão que eu estou buscando, né? O Código Civil, ele trabalha com um prazo prescricional geral de 10 anos e com prazos prescricionais especiais de 1, 2, 3, 4 e 5 anos. Tudo isso lá na parte geral do Código Civil. Mas agora vou chamar a nossa tela para fazermos a leitura do artigo 27 do CDC. Muito bem, galera, então observa, né? Olha só como o artigo 27 ele foi extremamente econômico em palavras. Ah, professor, mas não tem outro artigo do CDC que trata sobre prescrição? Resposta, não. O CDC melhor dizendo, optou única e exclusivamente por esse artigo 27. Tudo de prescrição que o CDC fala está aqui, né? O artigo 27 ele tinha um parágrafo único, mas esse parágrafo único foi vetado. Então é só mesmo a disposição do caput, que diz: prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então aqui a gente já começa com uma regra, né, de contagem de prazo para a prescrição, que é o seguinte: o prazo prescricional começa a correr a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Tudo bem? Então, super importante aqui a gente ver, né, esse primeiro ponto de distinção entre a prescrição e a decadência, tá bom? Conforme eu disse para vocês,
o CDC ele trabalha com um único prazo, né? Um prazo aí quinquenal, um prazo de 5 anos para os prazos prescricionais em matéria de consumo. Bom, professor, eu lembro lá dos meus estudos de direito civil que os prazos prescricionais podem ser suspensos e interrompidos, né? Pois é, aqui no CDC, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição são as mesmas previstas pelo Código Civil. Então eu vou anotar aqui para você que quando o assunto é prescrição, a suspensão e a interrupção, as hipóteses de suspensão, as hipóteses de interrupção dos prazos prescricionais, ou no nosso caso aqui do prazo prescricional do CDC, eu aplico os artigos 197 a 204 do Código Civil. Então, as mesmas regras de suspensão e interrupção da prescrição do Código Civil, eu transplanto para o prazo prescricional do CDC, utilizando, né, então, a teoria do diálogo das fontes, que aqui no nosso curso, né, de Direito do Consumidor, nós também já estudamos. Bom, em virtude desse tratamento insuficiente que o CDC deu à matéria, o assunto prescrição no direito do consumidor é extremamente rico na sua jurisprudência. Então nós temos muitos julgados, muita jurisprudência sobre o assunto, né? Principalmente aí do STJ. E qual é o grande problema desse assunto ele ser tratado com muita intensidade pela jurisprudência? Simples. É porque o problema é que não existe uma uniformização na jurisprudência sobre o assunto. Nem mesmo o STJ tem uniformidade na sua jurisprudência. Então nós vamos ver uma turma do STJ decidindo de um jeito e outra turma do STJ decidindo de outro. O que, convenhamos, gera uma baita insegurança jurídica aqui pra gente, tá? Bom, você vai ter uma grande parte da doutrina consumerista que diz o seguinte: o prazo de 5 anos do artigo 27 do CDC, ele pode ser aplicado a todas as pretensões. Todas as pretensões consumeristas, ok? Todas as pretensões consumeristas seguem o prazo de 5 anos do artigo 27. Então aqui, essa primeira corrente doutrinária, ela faz uso da analogia para suprir essa falta de tratamento pelo CDC. Só que não é bem essa a posição que vem prevalecendo, tá? A posição que costuma prevalecer, que nós observamos que tem prevalecido, é a posição que entende que os prazos prescricionais previstos pelo Código Civil também devem ser aplicados ao direito do consumidor. Através... Então aqui eu tenho uma corrente, aqui eu tenho outra corrente. Essa segunda corrente diz que através de um diálogo sistemático de complementariedade, através desse diálogo de complementariedade, eu posso utilizar para as outras pretensões os prazos prescricionais previstos pelo Código Civil. Então eu realizo esse diálogo entre o CDC e o Código Civil, tá? Bom, sobre esse assunto, o que é importante? É importante você conhecer a jurisprudência do STJ. Então existem alguns julgados
do STJ, né, importantes sobre o assunto prescrição no direito do consumidor, que você precisa conhecer. Claro que no seu material de apoio você vai encontrar outros julgados, tá? Mas aqui na nossa aula, só para que você tenha conhecimento, eu chamo a sua atenção para o RESP 1.591.223 do Paraná, ok? Em que o STJ decidiu que, em relação aos atrasos de voo ou na entrega de imóveis, o prazo prescricional é um prazo de 5 anos. Então você aplica aí o prazo prescricional de 5 anos para os casos envolvendo inadimplemento contratual relacionado aos atrasos de voo ou atrasos na entrega de imóveis. Então o STJ ele fala assim, olha, por analogia, a gente aplica o artigo 205 do Código Civil. Por outro lado, você precisa conhecer a súmula 412 do STJ, que trata da ação de repetição de indébito nos casos de cobrança de água, esgoto e telefonia. Aqui o STJ entende que nós temos um prazo prescricional de 10 anos, também aplicando o artigo 205 do Código Civil. Então, pela súmula 412, quando eu entro com uma ação de repetição de indébito relacionada à cobrança de água, esgoto, telefonia, prazo de 10 anos. Só que olha só a grande dificuldade. Ah, professor, então toda ação de repetição de indébito vai ser esse prazo? Resposta: não. Não. A súmula 412 trata da repetição de indébito para a cobrança de água, esgoto e telefonia. Mas se eu tiver, por exemplo, repetição de indébito nos casos de disciplinas não ministradas por instituição de ensino superior, eu vou ter um prazo prescricional de 3 anos. Isso está no RESP 1.238.737 do estado de Santa Catarina. Aqui o STJ entendeu que o prazo prescricional é de 3 anos, porque aplica-se o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil. Então veja só como é difícil, né? Como é difícil a gente ter uma uniformidade dentro da nossa própria jurisprudência, né? Então, na ação de repetição de indébito, você tem que ver qual é o assunto. Ah, é cobrança de água, prazo prescricional de 10 anos. Ah, o caso é de disciplina não ministrada em instituição de ensino superior, prazo de 3 anos. E aí você tem um caso pior, que são aquelas ações de indenização por negativação indevida. Então, quando você tem negativação indevida, olha só que coisa, o próprio STJ diverge, porque você vai ter a 4ª turma do STJ dizendo que nesse caso o prazo de prescrição é de 10 anos, porque você aplica o artigo 205 do Código Civil. Você encontra isso aqui no RESP 1.238.737
276, 311, lá do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Agora, na terceira turma, o posicionamento do STJ diverge. Olha só que coisa difícil, né? Dentro do STJ, você tem duas turmas com entendimentos completamente diferentes. A terceira turma diz que o prazo prescricional é de 3 anos. Poxa, uma baita diferença, né? Porque a terceira turma, ela resolve aplicar o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Você encontra isso daqui no RESP 1.365.844, também do Rio Grande do Sul. Ok? Então, para os casos de negativação indevida, você tem divergência entre a quarta e a terceira turma. Só para fechar, quando você tiver ação de indenização do segurado contra a seguradora, o STJ entende que o prazo prescricional é de 1 ano, aplicando o artigo 206, parágrafo 1º do Código Civil. Então, a ação de indenização do segurado contra a seguradora, para o STJ, 1 ano, porque você aplica o 206, parágrafo 1º do Código Civil. Bom, meus amigos, claro que se nós fôssemos analisar julgado por julgado, nós ficaríamos várias horas aqui só trazendo aí esses julgados. Eu sempre, nos meus materiais, recomendo a leitura dos informativos do Saber Direito. Então, aqueles informativos, eles são espetaculares, extremamente didáticos, bem organizados, e na matéria consumerista existe um monte de posicionamento jurisprudencial que você precisa conhecer. Não só sobre a temática prescrição, mas também sobre uma série de outros assuntos dentro do Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? Galera, matamos prescrição. Então acabou o assunto prescrição e decadência no CDC. Vimos tudo que tínhamos para falar sobre esse assunto. No próximo vídeo, nós vamos tratar sobre um assunto hiper importante. Nós vamos, no próximo vídeo, falar sobre desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do CDC. Espero vocês lá.